fez a tradução, está terminando, falta pouco, ele traduziu o livro do Machado para língua francesa. Foi indicado aqui por um colega de Vitória, o Tiago, Reta final, né? terminando, né? Uhum. Um desafio longo, né? É, É um pouco que compõe minha fala de abertura daqui a pouco. Foi a trajetória, né? De traduzir Machado e você. Você antes tinha, por hábito, já tinha costume consultar alguma coisa do Machado ou tinha aquela leitura convencional, assim, da trilogia? Traz... Já tinha, já tinha. Quando eu, na minha primeira formação, pessoal, e a Delmo, né? Que foi em letras, e depois foi em letras francês. Em letras francês, a gente tinha, não sei no currículo de agora, um hábito maior de ler o teatro e a lírica do Machado. Já em letras português, o ajuste curricular, a gente se concentra muito mais na produção narrativa de Machado, né? Exclui parte seu teatro, aí vira uma disciplina optativa, e a lírica a gente nem encampa tanto a discussão com alunado em letras, né? Embora haja, né, grupos de pesquisa, haja professores que passem por ali. Mas, Mas, grosso modo, Machado ali no currículo de letras e não no currículo de letras francês, que aqui ele serve de modo a se pensar literatura comparada, aí a gente vê outras esferas da produção estética do Machado. em qual área você disse que chega a alcançar o teatro? Qual foi o A setor do... gente vê muito mais o teatro do Machado, curiosamente, pelo menos na época da minha formação, em letras francesas. Porque Ah, aí a gente vai lá no romantismo do teatro francês para pensar algumas questões como ele deturpa o romantismo do teatro francês. Então ele está um pouco mais presente ali, no processo de literatura comparada. Então, grosso modo, poderíamos dizer que o Machado na lírica e na dramaturgia, pelo menos no meu currículo, apareceu mais ali em letras francês, para ele ser visto, cotejado com outros autores, dos grandes cânones do teatro realista e romantista, ou romântico, e no currículo de letras português, concentradamente naquilo que a gente entende como conto, crônica, né? Os romances. interessante, porque tem um pesquisador da USP, que estuda o teatro do Brasil, muito aprofundado, e ele até me ajudou me fornecendo Uhum, uma versão em francês, acho que era da Ópera aos Fenêtres, uhum, ou Par les Fenêtres, uma das duas. uhum, E essas, não se sabe qual das duas que o Machado traduziu, porque ele traduziu Ópera das Janelas, com o título Ópera das Janelas. uhum, Consta em jornal da época, Machado traduzindo essas notinhas que aparecem. uhum, E ela é dada por perdida. E a gente, por curiosidade, fomos lá ler a versão francesa que não existe. Pedi uhum, até o Giovanni aqui para traduzir. E parece assim, o Machado ele tinha um negócio estranho nele, desde cedo, era muito autodidata, então ele ia procurar essas traduções mais para aprender, praticar a língua enquanto traduzia, que é o que a gente faz quando é estudante, com qualquer, uhum. né? Qualquer estudante pega um texto em inglês, vai lendo para praticar a língua inglesa. O Sem Vergonha do Machado, além dele ler e praticar assim, ele traduzia e publicava. Agora, o da última vez que esteve aqui com a gente, o Vitor Sei, ele falou que é raro que sejam estudadas. O teatro de Machado raramente é estudado, né? Tem 10 peças de teatro dele e
essas 10 peças nós estudamos aqui por livro, né? Para compor, para ver que esses conceitos, que nós estamos chamando de conceitos, por serem vocábulos que se repetem constantemente, para confirmar que eles estão nas crônicas, nas críticas, no teatro, nos contos, nos romances, em todo lugar, rapaz. Só se vê Travessia do Rubicão, Petalogia, é impressionante como que esses vocábulos aparecem. A crítica especializada não deu muito, né, um comentário é esse, não lê o teatro, o primeiro comentário. O segundo é, quase ninguém faz isso que nós fizemos, que é ir lá no comecinho dele. Ficou muito assim na trilogia, só se fala de trilogia, Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Fala pouco até Isaú e Jacó, Memorial de Ares menos ainda, Casa Velha quase não se fala, Ressurreição, assim, é como se nem existisse. Me dá a impressão, Tiago, você que é mais pesquisador do que eu, né? Assim, no meio acadêmico, eu tenho mestrado, mas não fui tão longe nas pesquisas, eu vim do comércio. Me dá a impressão, assim, tem um, um veio principal que arrasta todo mundo e a pessoa fica meio intimidada de buscar fora disso. É como se o pensador já aparecesse pronto, adulto, né? Eles chamam assim, Adão jogado no mundo. É um Adão que aparece pronto e já sai falando. E o período de formação que todos nós vivemos lá na infância, como garotinho que levou bronca na escola, isso parece que não entra muito nas considerações, não. Não. E embora isso possa acontecer dentro, na sua atuada, né, dentro da própria produção do Machado. O Machado, ele recupera a expressão equivalência das janelas lá em Memórias Póstumas, e de algo que ele foi traduzir a partir do teatro, quando ele tem acesso à Ópera Nacional, né? Então ele traduz um documento que está no seu livro, né, que é o Piplet, que ele vai lá naquela ópera que eu trouxe aí no arquivo hoje, na ópera italiana, aí se debruça sobre o francês, para o do francês trazer para o português, versar para o português. Então, ele cria uma interconexão, ele cria uma estética interdependente, né, na sua narrativa, as citações da sua produção, da sua produção tradutória ou traducional, ali no teatro, né, mas pouco se explora, pouco se vai nesse campo, né. Porque o mercado não aponta muito essa demanda, infelizmente, ou felizmente, não sei, enfim, mas infelizmente as editoras jogam um jogo, né, da demanda. E muitas das pesquisas no espaço universitário, acerca de Machado em outras produções, né, que não a narrativa, são pesquisas ainda muito discretas, né, não ganham muita aparência diante do peso canônico da prosa de, de Machado, que amassa, né, essa percepção de uma produção interdependente. Lá em Memórias Póstumas ele vai citar uma expressão da equivalência das janelas que ele vem lá no teatro a traduzir. Quase não se vê isso tanto. Eu acho que são duas dinâmicas paralelas, assim. O mercado, que as suas dinâmicas capitalistas, e o peso do cânone, né, do que se leu como cânone acerca de Machado. Bom, interessante, né? Porque há um prejuízo grande para Minha mim, mãe camarada. mesmo, até eu começar essa tradução que a gente começou lá em 23, É, 23, ela não sabia que Machado produzia lírica, assim, não tinha, nunca teve contato, ela não sabia dessa informação. quem? Você falou? Sua mãe? Minha mãe, embora seja uma leitora comum, né, não uma leitora versada ou do campo das letras, né, mas muito interessada. Não, ela não sabia, foi um susto assim para ela. Ah. Uhum. E é bom O que John, o John Gladstone, né, que é um escritor inglês, traduziu Machado e lê muito mais o Machado do que nós brasileiros, do que pelo menos eu lia antes, né?
E não sei, rapaz, a gente tem que ter uma esperança na vida, sempre tem o ego da gente, sempre tem um ideal próprio, assim, de fazer alguma coisa, pode ser até infantil isso, igual o Freud lá, com o infantilismo dele, achando que tinha inventado uma ciência nova, quando era somente escuta privada para acalmar, né? Só para passar aquele momento de delírio. Eu vou matar, não sei o quê, eu tô aquele Will Smith lá que está todo estraçalhado. Não existe descoberta muito grande. Ele vai ter que se confidenciar com alguém que vai reportar ele, rapaz, você se exaltou, né, e tal, e acalmando. Não existe. Você não vai encontrar o fundamento do eu, do corpo, né, mais do que uma calmaria. Então, o próprio Freud quebrou a cara com o narcisismo, então a gente também tem que ter um certo cuidado. Agora, o que impressiona é assim, eu estou vendo aqui que eu comecei a publicar umas mini crônicas em rede social em 2012, depois que eu terminei psicologia em 2010, eu vim da engenharia, do comércio, assim. Aí eu comecei a escrever por conta própria quando eu vi aquele movimento político, Aécio Neves, né, Dilma e PT e tal. Fazia umas crônicazinhas do tamanho de uma música de Chico Buarque, sempre para ler rapidamente em WhatsApp. Rapaz, qual não foi minha surpresa quando eu vi que lá em 57 o Machado comemorando assim a presença do jornal como forma de ter ao alcance das famílias, dentro de casa, no café da manhã, ele diz, um jornal aberto, e os escritores que quisessem daí para frente, então, exercitar a língua, publicando qualquer coisa, se fosse curioso, o cara tá lá com a família, né? Nunca tinha imaginado que eu tinha, em outra época, bem na frente, reproduzido uma iniciativa do Machado lá de 1856, 57, quando ele, com aquele artigo, o jornal e o livro, né? Mas eu quero dizer com isso o quê? É que a turma passa o dia todo digitando e eu quase não, você não, quase não vê, rapaz. Por que que eu publicar minhas mini-crônicas? Porque eu vi, assim, engenheiro, gente de curso superior, nível médio, gente que sabe ler e comentar. O David é um que apareceu aqui, assim, desses grupos. Os colegas todos aqui, na verdade, ficavam assim, Adelmo, esses textos biruta que você põe. O texto era uma espécie de hoje chama de clickbait, Uhum. tá? É um clickbait. O cara fica Aham. incomodado com o texto, ou ele me excluía do grupo, ou ele... Então, os textos já eram um teste de leitura, porque é uma dificuldade de compreender, assim, quando não é um texto reto, né? Aquele Sim. texto, aquele jornal básico, assim, que todo mundo entende. Se o texto der uma voltinha a mais, o leitor se perde. E dá a impressão que era esse o filé mignon que o Machado mais pescou através da petalogia lá do Paulo Brito, assim. Tem uma tese de doutorado muito boa aqui da Cristiane Garcia, Hum. terminou em 2023, junto com o nosso livro, tá? A pesquisa dela é sobre a petalogia. Nossa. E ela voltou lá em década de 50, quando o Paulo Brito tinha essas brincadeiras. Uhum. Rapaz, ela teve o trabalho de sair catando todos os jornais da época onde tinha alguma notícia petalógica. Aquela notícia fake news, assim, a praia de Botafogo está ótima para o banho. Aí todo mundo ia para lá, o mar estava bravo, todo mundo quebrava a cara. Então, esse jogo de safadeza, assim, meu, né, brincadeira, ela ficou assim, em torno disso a tese dela, tá? Uau. Quer dizer, ela ficou como uma espécie de um adjetivo da coisa, e não tomou aquilo como um substantivo, um conceito central que persegue até Um o. empreendimento estético, né? É, Ético até, né? Da produção é. literária dele. Então, aqui um esquentamento inicial para quem chega atrasado. Agora você pode estar com né? Fico com você. A gente não vai interferir, não. Você faz né, o Que comentário. isso, que isso. Obrigada, Adelmo. Eu acho até que, caso queiram fazer perguntas, acho o diálogo imprescindível e gostoso, até porque o modo como eu entro nessa fala aqui, que eu digo traduzir a vaidade, Machado de Assis, o espelho e a tradução, ele vai desde o percurso metodológico de traduzir o Adelmo e, conseguinte, o Machado, até perceber na seleção do capítulo 1, exclusivamente do capítulo 1,
momentos em que Machado aponta estética ou pragmaticamente como tradutor, né? E os desdobramentos que isso vai tendo quando a gente coteja, quando a gente tensiona essa potência estética e essa potência da tradução do Machado com a clínica, né? Aí pensando espelho, sintomas, subjetividade, inconsciente, enfim, todo esse universo lexical que arregimenta, né, o campo da psicanálise. E, e indo para o slide 2, assim, primeiro eu fiquei muito tempo pensando nesse título, né, como traduzir Adelmo, como traduzir Machado, enfim, fui tentando pensar coisas muito técnicas a respeito do título. Mas eu falei, poxa, por que não voltar para o percurso prático de uma tradução? E aqui, enquanto tradutor, uma pessoa que se dedicou e se dedica sobretudo ao cinema, né, eu traduzo muito roteiros, pensar que havia, ou há, desde o princípio, duas traduções concomitantes. Uma do pensamento intrincado do Adelmo, outra do pensamento intrincado do Machado. E aí são duas traduções concomitantes, né? Ou duas versões concomitantes, né? Uma vez que a gente está puxando para a língua francesa, né? Algo da língua materna, do português. A gente dá esse nome de versão. Mas vamos ficar aqui no campo da tradução mesmo, que é o termo assentado. E aí, eu pensando esse percurso metodológico, eu tinha dois desafios, que o primeiro foi voltar pragmaticamente naquilo que Adelmo cita, Bagatela, A Mão e a Luva, Memorial do Aires, coisas que eu havia lido enquanto professor de literatura, que já não sou mais, migrei para o campo do francês em função da vida acadêmica, né? Um breve preâmbulo vaidoso aqui, eu me formei em letras francês, depois letras português, depois letras francês, aí tive um tempo estudando história da arte contemporânea em Paris, e aí quando volto, já abandono a escola regular, deixo de ser professor de língua e literatura em portuguesas e passo a me concentrar a minha vida no francês. E aí daí eu vou fazer comunicação, faço mestrado em comunicação e agora o doutorado em comunicação. E tive um tempo ali, durante a pandemia, estudando na França, porque ganhei uma bolsa da Embaixada Francesa para pensar o aporte das tecnologias, né, no espaço escolar, em tempos de pandemia. Mas isso posto, muita coisa eu já havia lido enquanto era professor, enquanto fui professor de literatura, e muita coisa me era muito rara, muito inédita, e graças a um trabalho genealógico profundo e vertical de Adelmo, eu consegui ter acesso a textos jornalísticos aos quais eu não tive no meu tempo de formação de professor. Então, eu escolhi o capítulo 1 porque ele é digamos assim, o capítulo da saudade, né? A gente sempre chama na tradução o primeiro como capítulo da saudade, né? Porque é onde estão as maiores notas de rodapé, e é o capítulo infernal para o resto do trabalho do tradutor, porque você tem que fazer uma tabelinha no Excel, ver como que você traduziu A Mão e a Luva, como que você traduziu isso, e tem que sempre voltar. Então ele é sempre um capítulo da saudade, né? Há uma melancolia que se deposita sobre o primeiro capítulo, capítulo 1, mas também uma inquietação, né? Porque é o capítulo 1. Então, ele, geralmente, se vocês observarem o livro, salvo Adorno, Lacan, algumas pessoas da escola de comunicação alemã, certos livros têm a tendência de começar muito espessos nas notas de rodapé, e isso vai diminuindo até o fim. É um comum. E pensar o percurso metodológico de tradução do livro do Adelmo, eu pensei em duas ações que ocorrem em paralelo enquanto metodologia. Um do campo da filologia
e um do campo da interpretação. Machado é muito argucioso, e eu aprendi uma palavra muito interessante com um professor meu, Deneval Siqueira, um professor de literatura na UFES. Quando ele ensinava o teatro do Machado, ele fez uma ressalva muito interessante que eu ali, à beira da minha juventude, 20 e poucos anos, não entendi. Mas guardei para mim enquanto professor, que ele falava assim: o Machado não é cínico, ele é sardônico. E há uma diferença entre o cinismo e o sardonismo, porque há no sardonismo um certo requinte de maldade, ou um requinte de crueldade. E o Machado Hum, traz isso para sua... Ele, uma pessoa muito implicada na psicanálise também, pertencia até a esse eixo de pesquisa, literatura e psicanálise. Ele fazia sempre essa observação: o Machado não é cínico, o Machado é sardônico. é cruel. Ele encampa a crueldade ali, para da crueldade fazer estourar a petalogia, fazer estourar o humor, fazer estourar outras coisas, né? Que o cinismo talvez encobriria, né? É, Ironia cáustica é bom, Ricardo. Ironia cáustica, porque tem essa ideia da causticidade, né? Alguma coisa se perde, né? Muito... O Machado é inflexional, né? Ele inflexiona o campo das palavras, né? Então, o campo sobre o campo semântico sobre o qual opera o Machado, ele é um campo que, que realmente exige uma implicação da palavra, não só no cotidiano, mas numa expressão sardônica do seu acontecimento, né? Pensar como o Machado lê as desigualdades sociais do Rio de Janeiro, pensar como ele vai do Largo do Machado até lá em cima, né? No Largo do Boticário, né? No Cosme Velho. E ver como ele vai analisando as desigualdades sociais em seu século, né? Ele vai para além do cinismo, né? Ele fica no campo sardônico mesmo. Então, pensar metodologicamente a tradução do Adelmo, junto com a do Machado, exigiu uma implicação filológica de verticalizar o rumo das palavras, como elas foram se transformando no tempo. E aqui cabe um parênteses: tem um certo momento que não está todo no capítulo 1, ele vai se distribuindo. Há uma produção do Machado, Fulano Beltrão, que é. a gente, enquanto tradutor, existia a beleza de não traduzir Beltrão, embora filologicamente havia a transformação da palavra Beltrão no tempo, em francês. Mas eu fiz uma escolha estética, poética, de não traduzir Beltrão, porque fulano em francês é bidule. Então ficaria bidule Beltrão, né? Então ficaria um jogo Brasil e França muito mais interessante, ou língua portuguesa e língua francesa, do que se eu traduzisse tudo aquilo. Então, e isso abriria espaço para pensar o sardonismo em Machado. Como o tradutor também joga com a crueldade de Machado, né? Como ele não apaga isso, como ele não Ah, é tá. só técnico. Então, é uma ponte que eu vou chamar aqui de ponte plástica, que é um conceito do Rezende, uma noção muito bacana que eu gosto de trabalhar sobre tradução e já chego nela. É uma ponte mais plástica da tradução, para que quando a obra de Adelmo chegue em espaço francófono ou a leitores francófonos, né, haja um convite de se pensar a cultura brasileira. Porque quando a tradução ela é tomada como extrema tecnicidade, ela pode, de primeira mão, de ponto de ataque, perder beleza. Travou, um minutinho. Caiu lá o Thiago, hein? Thiago saiu, deve voltar daqui a pouco. Vamos esperar o retorno. Muito técnico, o Thiago, tá muito erudito na tradução, né?
Opa, voltou. Oi, Thiago. Opa, muito bem. Voltei. Enquanto caiu aí, estava dizendo, você bastante técnica, erudita a sua tradução em vez de técnico, que você cita aí uma diferença entre o plástico, a tradução no sentido mantendo a estética, e na outra que seria uma tradução dura, né? E aí jogo aqui, embora estejamos no cânone machadiano, eu vou lá num outro cânone da língua portuguesa, que é o nosso Guimarães Rosa, o Lá e o Cá. Uhum. Ou como o Arthur Verocai fala, né? Para quem mora lá, o céu é lá. Então, quando a gente pensa no maior terror traducional, ou tradutivo, ou tradutório no exterior, é encarar a obra do Guimarães Rosa, porque é uma outra É, língua. É o pavor de qualquer tradutor e é a beleza de qualquer tradutor ter um Guimarães Rosa no colo. E são as traduções mais lentas, que exigem muito tempo de dedicação filológica e interpretativa. Você tem que ver como aquela palavra se comporta no tempo, na história, você tem que historicizar aquela palavra e também interpretá-la, né, dos embates do presente, né? Então, é preciso ir, e o próprio texto do Adelmo já faz esse convite, né? Ir para além do técnico. As sentenças do Adelmo são muito interessantes, porque são vírgulas onde não se esperavam, são pontos interrompendo o pensamento ou abrindo o pensamento no momento menos óbvio, né, que a gente pensaria. Isso é uma delícia, isso é um deleite, né, porque você se diverte. E por que eu gosto da noção de ponte plástica, né, do Rezende, que ele desenvolve junto com não sei se vocês vão conseguir ver, junto com a Stella Mariscoser nesse livro, viagem, deslocamento e e passos. Espaços. É um Ah, livro só sobre conceitos críticos, e a Stella Maris, essa professora, vai convidando grandes professores ao redor do Brasil para pensar noções, né? Então, tenho noção de apátrida, cartografia, noção de casa, de deslocamento, de desvio, diáspora, migração, metrópole, literatura de viagem, insularidade, exílio, origem. Então, eles vão pensando conceitos redondos, e um desses conceitos é tradução. E, nesse conceito, e nessa parte do dicionário de tradução, eu vou desde talvez de 2013, 14 ou 15, desculpe a imprecisão temporal aqui, acho que 15, desde 15 trabalhando com a noção de ponte plástica, né, que está no próximo slide, que eu acho muito interessante para pensar a tradução hoje em dia, né, que o Rezende aplica, né? Ele fala assim, ó, a prática e o conceito crítico da tradução como metáfora que remete às viagens, aos deslocamentos, às práticas que ocupam um espaço maleável, aquele situado sobre uma ponte plástica. Isso me lembra, de certo modo, aquele pacto que a gente tem que fazer com o inconsciente, esse lado do ocultamento sobre o qual às vezes a gente não joga luz, né? E em não se jogando luz, ele tem pelo menos uma bifurcação, né? O sintoma e o desejo. Então, pensar essa ponte plástica da tradução é você operar nesses dois campos, no filológico e no interpretativo. E uma das tarefas, se não a tarefa maior da clínica, né, é a gente tentar simbolizar, né? Porque senão é, o real engole a gente, né? é. Ele se impõe com muito peso, né? E a gente não consegue, para quem aqui, né, os esquizoanalíticos da esquizoanálise, a gente não tem pontos de fuga aí, né? Aí fica muito difícil viver a vida. Mas eu gosto muito da ideia do ponto, porque ela está assentada no nosso imaginário como coisa dura, né? Como coisa inflexível, mas que conecta. E plasticidade lembra o próprio campo semântico ou o próprio campo da língua, que é a negociação. Tudo que é plástico é É. negociável.
E a todo momento a gente está negociando alguma coisa pela via do desejo com o consciente e o inconsciente, com o inconsciente e o inconsciente. Então, essa noção com a qual eu trabalho desde 2015, ela, de certo modo, ela vem embebida no calor das contribuições da psicanálise, né? Então, eu gosto de pensar a tradução como uma ponte plástica, né? Como, por exemplo, há momentos em que o texto, digamos, eu vou usar com muitas aspas aqui, o texto pragmático do Adelmo, ele se torna literatura pela beleza como ele vai traduzindo Machado para a gente. A plasticidade do pensamento entre Adelmo e Machado, aquilo que se constrói entre, não é uma dureza de uma ponte. Ah, Machado disse que é um convite ao pensamento. Então, uma tradução interessante é aquela que se aventa minimamente como um convite ao pensar, ao pensamento. E geralmente é um pouco isso que a clínica faz, né? Ela é menos a resposta e mais o convite. É menos a resposta pronta e mais o convite. Então, avançando um pouco mais, Porque aí obriga o leitor também a não adoro pegar. dialogar, Delmo, obrigado. Se É, vocês quiserem interromper, gente, vou amar também. Sabe o que me incomoda assim quando alguém. Adel, você falou uma coisa aí, assim, você põe vírgula, ponto, de repente. É porque assim, aquela frase que você vai sempre estanque é sujeito, verbo, complemento, ponto. Sujeito, verbo, complemento, ponto. Aqui ele citou assim, dois pontinhos, abre aspas. Você entra numa batida quase que. Eu não sei se é enfadonha, fica certinho, né? Fica certinho. É o melhor que tem, inclusive, mas eu propriamente não consigo, tá? Mesmo que eu quisesse. Então, surgiu esse modo de escrever que se você está dizendo que o leitor, enquanto tradutor, né, é obrigado a ficar fazendo uma tremenda uma ginástica, mas tentando transportar o que tem ali para o lado de lá, o francófono, né, e não pegar o texto que está assim e converter numa tradução padrão, que seria o problema. Quer dizer, você vai preservando, então, essa birutice, né? Porque tem momentos que o meu texto, você falou esquizoanálise, assim, parece esse Adelmo está com algum problema, entende? Quer dizer, o próprio texto, ele deixa o leitor, assim, o tradutor aqui, o escritor está passando por algum problema existencial, né? Será que ele estava pensando em suicídio, ele estava deprimido? Deixa o leitor, assim, catifado, né? Deixa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí, avançando um pouco, isso é muito interessante, né? Tentei buscar uma palavra um pouco mais rebuscada, mas é muito interessante porque a gente, quando começa a pensar a modificação da estrutura da subjetividade de um ponto de vista histórico, essa virada do 18 para o 19 sai ou propõe uma saída do sujeito cartesiano para o sujeito ou para o indivíduo do ocultamento, e é aí onde aparece o inconsciente. E é aí que começa, talvez, a noção de ponte plástica ser mais interessante do que a tradução técnica. Porque a Ah, gente sempre vai desrespeitar alguma coisa numa conversão de uma língua para outra. Não tem como ter uma pureza técnica, uma aplicabilidade exata, né? O maior paradigma disso, talvez, na língua portuguesa seja a saudade, né? O grande enigma da tradução. Né? Os franceses têm o le manque, a falta, mas não é ainda aquilo que condensa uma ideia, exigiria nota de rodapé, exigiria repetição do tradutor, né? Uma série de coisas que sempre vão faltar, porque é, a, é o sujeito aparecendo a partir do 19 com um espaço de ocultamento que não tinha antes, e que Freud ajuda muito esse sujeito a aparecer. Né? Ele começa a perceber o ocultamento, e é quando, no próximo slide, eu começo a trazer aqui para essa comunicação de vocês, pensar a língua francesa, essa língua de chegada da tradução do Adelmo e do Machado, como um inconsciente do texto original, porque são outras negociações simbólicas que a gente está fazendo ali dentro. A gente está estruturando
e dando a ver coisas que não existiam na língua portuguesa, mas que precisaram, nessa ponte plástica, ser negociadas para que se fizessem, aspas, serem compreendidas na língua de chegada, no caso francês aqui, né? Então, o francês é quase o inconsciente do texto original, que outras coisas estão sendo arregimentadas ali, né? E isso, de certo modo, e é o que eu tento mostrar aqui, a partir do capítulo 1, isso já é algo que o próprio Machado, enquanto tradutor, enquanto produção estética de alguém que coloca personagens pensando em linguagem, né? Muitos de seus personagens estão com um impasse moral, ético, acerca da língua portuguesa, né? É. Ao vencedor as batatas, né? É uma das frases paradigmáticas, né? De pensar como a língua é um desconforto e esconde muita coisa, e isso é muito sardônico no Machado, né? Mais do que cínico, é sardônico, né? Porque implica no leitor e na leitora um posicionamento ativo diante da palavra, né? O É, Machado você mencionou aí, agora tem um conto chamado Cantiga de Esponsais, que é o mestre Romão, que Uhum. tentava dizer o que queria, mas não conseguia. Ele tinha um sentimento, mas o sentimento não virava verbo, ele não conseguia se exprimir. E eu acho que a dificuldade da língua justamente está ali, tá? Como é que eu faço para dizer isso que eu estou querendo dizer, mas eu não consigo pôr em palavras, e quando eu ponho, eu me arrisco, então eu tenho que também ser cuidadoso, ao mesmo tempo, e aí ele fica travado e não sai nada. E não à toa eu faço uma escolha de, em Cantigas de Esponsais, traduzir como chanson de conjoint, Hum. porque abre uma duplicidade de tradução. Pode ser cantiga de conjuntos ou cantiga de cônjuges, né, os esponsais, né? Então você abre toda a potência da língua portuguesa e toda a potência do Machado a partir desse inconsciente que é o francês, operando ali sobre o texto do Adelmo e do Machado, né? E por que eu trouxe aqui da tradução ao conto O Espelho? Porque talvez o conto O Espelho ele seja um dos contos mais paradigmáticos do Machado para a gente pensar a questão da tradução. A correspondência fidedigna da imagem, a correspondência fidedigna das palavras e a correspondência fidedigna do ser, né? Pode voltar ainda para o slide anterior, Adel. E eu acho muito interessante pensar como o Machado dava pistas de ser um ótimo tradutor já no subtítulo do conto, né? Ele fala o esboço de uma nova teoria da alma humana. O Machado ele é tão perspicaz que ele consegue conciliar técnica e o sutil, técnica e alma e psique no mesmo conto, que embora né, a gente esteja falando ali de Jacobina e da relação da entrada do espelho no seu quarto, grosso modo, né, sendo bem en passant aqui, o Machado está discutindo ali as traições que uma tradução tem, como uma imagem pode me trair, como a língua pode me trair. E nesse sentido, Machado já lá naquele seu século já nos atentava para o perigo de uma tradução técnica. Não há uma tradução técnica. Sempre há uma negociação imagética, cultural, histórica, para se fazer entender. Embora o espelho seja, né, o paradigma do outro em Freud, né, aquilo que vem de fora para dentro e constitui motricidade na criança, e, portanto, né, eu vou assimilando o outro vai me constituindo. Machado percebe isso do ponto de vista psicanalítico também, mas do ponto de vista tradutório, né? Por isso que ele usa a teoria da alma humana. Não tem como a gente esquadrinhar a alma, né? Não tem como a gente engessar, ter tecnicidade sobre a psique. Embora a gente tenta fazer esse exercício, né? Há sempre um processo de traição. Há sempre um processo de traição. E talvez a semântica mais próxima para mim do traduzir não seja nem induzir, nem trazer de lá para cá, né? Pensando naquela lógica lá
Guimarães Rosiana, né? Seja trair, né? Para mim, trair é o verbo, é semanticamente aquele que mais namora traduzir. A gente sempre está traindo alguma coisa na tradução. E Faltando, essa né? inquietação do Jacobina, de que começa a ser traído pelas imagens, pelas palavras, e deposita no objeto referente espelho toda a fidedignidade do real, ele vai entrando numa espiral. Perdão, É. Adelma, te cortei em alguma coisa. Não, não, continua, tá ótimo. É isso aí. Ele tá indo bem. Ele entra num parafuso assim. E aí eu É. trouxe duas passagens aqui. Obrigado por Uhum. rolar, Adelmo, do espelho, né? Que ele fala assim, ó, o personagem, o narrador. Se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria do que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas. Espantem-se à vontade, pode ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. Isso daqui é mais do que cínico, né? Tem um sardonismo. Ele convida o leitor cruelmente a avançar na informação, mas ao mesmo tempo ele se retira. Se você me replicar, se você me contradizer, se você apresentar uma contraproposta, eu me retiro dessa história, né? E quando ele fala não há uma, né, mas duas almas ali, ele está brincando com a relação tradutória. E quando a gente fala de alma, a gente está falando de traição, que a gente está escapando a área técnica, aquilo que está sob controle, né? A gente acha, e o Adelmo fez uma ressalva, né, sobre o jeito dele de escrever, as vírgulas, sujeito, verbo, predicado, tudo organizado. Isso é pura figuratividade ou materialidade do controle, né? A linguagem ali bem escrita. Quando a gente deixa escapar, quando Clarice começa a sua obra com uma vírgula, É. né? Ou então quando o João Gilberto Noll começa falando, né? A primeira frase do seu primeiro romance é: "Meu nome não, o meu nome não". Ele nega ao leitor e à leitora um nome, né? A gente está no campo não do antônimo imediato, né? Do descontrole, mas a gente está na liberação do fluxo que a alma pede, né? Então, ele fala, espantem-se à vontade, né? Podem ficar de boca aberta, dar de ombros. Aqui o Machado tem feito um convite psicanalítico, mergulhe nos sentimentos, nos afetos, né? Então, vou conectar um pouco mais na próxima passagem, quando ele diz: o alferes eliminou o homem, ao mesmo tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro, era exclusivamente alferes. Ora, se o espelho é o paradigma da referência concreta da materialidade, da correspondência imediata entre som e imagem, né? O que faço aqui reverbera exatamente ali. Ele está trazendo um jogo sardônico aqui. Eu desmancho o outro está se desmanchando, né? Isso não há uma tradução imediata da imagem, das palavras, né? Traduzir é trair. Você vai virar uma outra coisa, você vai virar um outro. E ele traz isso de modo muito arregimentado, muito intrincado, né? No conto O Espelho, né? O que se presumia ser Aqui, exato Tiago, é assimétrico. Perdão. aqui, Tiago, é porque à medida que vai retomando, a gente sempre pega uma nova forma de ler o que já leu antes, né? Aqui, quando no conto Fulano Beltrão, ele vê uma notinha no jornal, ele que era um grande homem na vida privada, mas desconhecido do público, e quando é publicado que ele é um grande homem na vida privada, ele vai buscar ser um grande homem na vida pública, que é uma modificação do narcisismo, então, né? Você é valorizado no privado, mas ninguém sabe disso. Aqui, quando ele faz essa reversão do interno para o externo, apaga o homem e vira só uma capa, né? Um alferes, teria essa mesma virada aqui, tá? Eu não tinha pensado nisso antes, mas agora lendo com o seu comentário, né?
dessa tradução que é uma traição, eu me traduzo de um jeito quando eu converso separadamente e de outro quando eu estou em público, uma formalidade exigida, né, para o espaço público. Uhum. É um pouco também aqui a mesma história do Beltrão, em outra maneira de apresentar as duas almas, né? Uma alma privada, que o Freud diz, e uma alma pública. Né? Lá no consultório de psicanálise você xinga, fala todo mundo, mas lá em público você evita. Uhum. Tá? Tem um paralelo aqui muito interessante, dessa maneira como você trouxe, né? Quer dizer, há uma traição, então, né? A gente e por isso que o professor investia muito em não deixar o Machado cair só no campo do cínico, porque É. senão a gente teria que devolver ao Machado somente o campo da imoralidade ou dos impudicos, né? O Machado ele vai um pouco além, num certo conto chamado Espelho, que exigiria silhueta, fidedignidade, ele entrega a simetria, ele entrega a traição, tem um convite interpretativo à filologia. O Machado trai a língua por de dentro, Isso é boa. ele Trair por trai a dentro, língua hein? por de dentro, sob o pretexto do cotidiano, do pragmatismo, o espelho. Ele trai a língua por de dentro, né? E aí, por isso que no próximo slide, Hum. pessoal, eu vou lá naquela noção de vanitas vanitas, né, do latim, que talvez ela seja muito interessante para a gente poder pensar a tradução menos como técnica e mais como poética textual. Porque a ânsia de todo tradutor, de toda tradutora, da tradução enquanto ato, é a busca de permanência, mas toda língua se modifica ao longo do tempo, ao longo da história. Simbolicamente, a gente vai fazendo outros contratos filológicos, semânticos, e, portanto, não há permanência em língua. E essa é uma das grandes belezas do Machado, né? Ele não é permanente. Talvez o cânone tenta fazê-lo, mas ele se transforma ao longo do tempo, assumindo funções estéticas, poéticas, pedagógicas, enfim, as que queiram, diversas ao longo do tempo, né? Muito diversas, né? Então, quando a tradução se mostra como um pretexto técnico de permanência, o texto lá na frente já é outro, já vira uma outra coisa, porque o texto ele é afetado pela vaidade do tradutor. Isso é boa, hein? Aí, Davi, tá vendo? Não tem como eu traduzir sem trair, sem eu me colocar ali. Não, não tem. Vai pagar o preço, né? Vai pagar o Vai preço. pagar o preço. Porque se eu É, quisesse uma coisa simplistamente técnico, talvez eu lançasse mão do chat GPT ou de, sei lá, qualquer instrumento que se aventasse técnico, exato, exímio. Sob condição humana, a gente está tentando se filiar ali aos ocultamentos do nosso inconsciente, né, que podem vir à tona em forma de linguagem, em forma de língua, né, em forma de texto, filme, enfim. Então, quando eu falo que não tem como a tradução se basear tecnicamente numa busca de permanência exata, uma linguística imutável, porque se eu dialogo lá com Barthes, por exemplo, em A Morte do Autor, eu estou abrindo o texto para multiplicidade, inclusive histórica, né? Um fator muito, muito interessante é como na língua francesa ainda hoje, no cotidiano, eles adoram trabalhar com a mesóclise. A mesóclise, digamos assim, desapareceu do registro do contrato cotidiano da língua portuguesa no Brasil, né? Talvez esteja ali nos manuais de norma culta. Então, repito, né? Isso vai ser quase um leitmotiv aqui. Todo tradutor é um traidor. Toda tradução é uma traição. Vai ficar voltando aqui, trum, trum, trum.
E outra pessoa que traduzisse Adelmo e Machado abriria discordância de mim. Talvez do Bidule Bertrand. Ele talvez quisesse que a palavra ficasse perfeitamente na língua francesa, porque os franceses não possuem o til. O til não forma som. Mas eu prefiro que Bidule Bertrand fique ali para que aquilo seja um convite a um pensamento. Para que aquilo instigue ao leitor a pensar: o que é Beltrão? O que é Beltrão? E pesquisar, assim, um convite ao pensamento. Não dar tudo. Não cair nessa falácia da busca da permanência tradutória. Não dá. E sempre que a gente voltar, por exemplo, em Guimarães Rosa, a gente sempre vai começar a tradução em posição fetal, né? Porque é renascer a todo momento. Até hoje, nonada é a palavra inquietante de qualquer tradutor em qualquer outra língua. Como que abrir Grande Sertão Veredas com nonada? Como que eu abro nonada? Enfim. E Machado também não é fácil, porque sob a premissa de um certo pragmatismo de título, o espelho, ele está atraindo a língua de dentro, assim. Ele está atraindo a língua de dentro. Enfim, eu trouxe uma passagem aqui, só para explicar como a noção de vanitas, vanitas, né, que Adelmo traz para a gente, na sua pesquisa, no Analítica da Vaidade, que é o capítulo 1, sobre o qual eu me debruço aqui, o Machado já vai dando indício, inclusive em Fulano Beltrão, né, de que alguma coisa morre para que a outra nasça. E, portanto, o espelho é uma falácia. O espelho já é uma projeção virtual, né? Ele fala aqui, ó aqui nessa parte final, Deus dá a cada homem um anjo da guarda. E a natureza lhe dá-lhe, portanto, um outro. E este outro aí não é nem mais nem menos que o teu servo, que recebe o homem ao berço para deixá-lo na tumba. Nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. É a prerrogativa machadiana dos seus personagens, da sua linguagem. Nasce e morre, nasce e morre. E sob a capa, sob o cartaz facilitador do cotidiano, né? É aí que Machado nos pega. Já podemos ir até para o outro slide, se acaso puder, Adel. E aí eu vou... Porque traduzir é trair, e eu falei que há sempre uma vaidade do traidor que se deposita sobre o texto. Porque aí eu venho falando aqui, o que é algo que eu venho repetindo com amigos, com meus colegas de doutorado, enfim, desde 2023 nessa tradução do Adelmo, que são sucessivos espelhos, né? O Machado e o Adelmo colocam a gente diante de espelhos sucessivos ou sucessivos espelhos, né? Porque é isso que eu tenho falado da Mizanabim, do narcisismo textual, né? Existe o autor, existe o tradutor, que é essa ponte plástica, sempre traidora, e tem um leitor ainda no jogo da coisa. Essa trinca são espelhos sucessivos. São espelhos sucessivos. Vai ser sempre assim na linguagem no mundo, né? Como se diz vai assim, ser sempre. Se vira aí, Tiago, se vira aí, ó, joguei o abacaxi na sua mão, você está contratado para traduzir, se vira. Quer dizer, é um negócio assim... E eu fazendo silêncios homéricos, assim, respondendo a Delmo assim, com umas inquietações para não trazer, para não achar que a Delmo é a fonte repositória de toda informação. Porque senão eu tomo a Delmo como La Russa, né? Sei lá, como Barça. E ele não é, ele faz disparar um pensamento. E ele, tem que buscar mais, buscar fora, buscar o tempo buscar todo. fora, buscar. E isso me lembra a própria relação do se traduzir, né? Que é uma questão paradigmática em Machado, porque quando a gente vai decantando a ideia do autor-fonte, do Machado, do Adelmo, como a fonte inegociável da verdade, a gente rompe com a ideia da Mizanabim dos espelhos sucessivos. Não, Adelmo e Machado não são a fonte primeira da coisa toda.
Então a gente está no processo de desconstruir a autoridade, de desconstruir a autoria, para chegar na ideia de autor e chegar na ideia de auto como imagem tradutória. E auto aqui num sentido duplificado. Auto daquilo que admiro e, portanto, estabeleço uma relação totêmica com aquilo, né? Aquilo é um alto para mim, né? Quase um alto da compadecida. E também no sentido de referência a si próprio, o alto do si. Então, toda autoridade textual é enganatória, porque ela não possui a fonte zero da informação. A fonte zero da estética informacional daquilo que se queria dizer. É uma relação de sucessivos espelhos. Eu estou fazendo contratos, negociações ali com o meu inconsciente, com minha visão de mundo, com tudo que coloquei aqui dentro, para conseguir ler Machado. E Machado, ele, embora seja assinado enquanto autor, ele não é autoridade sobre aquela informação, porque tem um peso da história, tem um peso do inconsciente do leitor, da leitora. Há outros dispositivos, outras informações que fazem daquele texto ali tomar outras autoridades. Mas quando a gente vai decantando o que se esconde dentro da palavra autoridade, como pressuposta ideia de garantia de verdade, ou da informação zero daquilo ali, a gente chega na raiz da coisa, que é o auto. Auto como relação, repito, como relação totêmica sobre o fato, estético em Machado, e auto como aquilo que revela para nós mesmos. Então, é simbiótico, aqui falando de Machado, né? É simbiótico ler Machado. O que eu estou me colocando ali, ele é o meu espelho sucessivo. Eu só consigo ler ao vencedor as batatas a partir daquilo que eu totemizei e daquilo que eu me tenho como mundo. E talvez a maior intriga e também a maior perda de tempo, embora ela seja muito interessante, esse em torno de Machado, seja a pergunta se Capitu traiu ou não, Bentinho. A gente não vai achar autoridade. Essa é o grande paradigma tradutório em Machado. Como traduzir esse dilema? Qualquer escolha que façamos para responder essa pergunta, que já é encurralatória da questão estética em Machado, a gente vai estar criando um outro jogo de autoridade. E a gente está revelando um outro si. Nessa sucessão de espelhos, a gente está deixando de ver outras coisas quando a gente quer responder isso daí. Né? Enfim, vou beber uma aguinha aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode lançar, sem nenhum problema. Interessante o comentário do Thiago, tá? Quer dizer, você vê que curiosidade, né? Da parte da gente ficar ouvindo também a parte a dificuldade do próprio tradutor, né? Porque no livro anterior, do narcisismo, tinha um capítulo, filosofia do humanitismo ali. E nesse segundo livro, que é o do Machado, né? Porque o primeiro livro do narcisismo é o do Freud, o erro do Freud, né? Que o Freud quis ser megalomaníaco demais, achando que inventou uma nova ciência, era só uma forma de confidenciar em privado. De qualquer maneira, criou um mecanismo que é útil até hoje. A gente pode ir no psicólogo quando não está bem, os médicos não conseguem atender, etc. Essas coisas. Enfim. Mas, para dizer aqui, assim, quando o Machado cria o humanitismo, lá no francês, eu não sei como é que eles vão se virar com isso, tá? Porque o Machado, na verdade, está zombando do humanismo, né? Porque ele prefere o cão, né, do que o Quincas Borba, que é um livro e ao mesmo tempo é um cachorro. Sim. Ele opta pelo animal, que é o Diógenes, né? Que ele prefere. Então estava vendo o cinismo, mas porque eu também não tenho essa extensa formação que você trouxe hoje, né? De além do cinismo. Mas é interessante repensar, então, na minha mente aqui, né? O humanitismo é não somente uma negação do humanismo, mas também esse sardônico, né, que você diz. Eu prefiro o sardônico do que... Seria suave ainda o cinismo. Vou para o sardonismo, vou para o humanitismo, né? Porque a Deneval falava uma coisa muito interessante, Adelmo. O sardônico, ele é uma faca de dois gumes, né? Uhum. O social, mas abre para o si, né? Então, porque toda crueldade, ela não é inata a si própria, né? Então, você consegue historicizar
e simbolizar ao mesmo tempo, né? Tanto pela história, Machado, o seu personagem, enfim, o seu contexto narrativo. Então, o sardônico abre mais espaço para crítica em Machado do que o cinismo que encerraria as perspectivas morais impudicas nele, enfim. Mas o sardônico rima melhor com o humanitismo, né? Quer dizer, para minha leitura, o que você trouxe tem essa contribuição para alcançar melhor. O cinismo ficaria ao nível do humanismo e o sardônico ao nível do humanitismo. Tá? Sim, boa. E aí, voltando nessa discussão, eu indo para o texto do Adelmo e, portanto, do Machado, era sempre pensar nessa relação tradução, autoria e mascaramento, porque uma coisa revelada, você está traindo outra para revelá-la. E aí você vai tornando essa outra assimétrica, porque você quis trazer a B à luz e esconder a A. E isso me lembra a tradução como impostura criadora, né? Impostura no sentido do impostor, você está traindo ali a coisa, e no sentido impositório, eu preciso fazer acontecer essa imagem naquela língua, né? O Machado, ele chega a admitir numa nota ali, comédie imitée du français, ele fala, é uma comédia imitada, ele assume isso no seu processo tradutório, né? E talvez o que o capítulo 1 do Adelmo nos revele sobre uma linha interpretativa que está ali no próximo slide, muito importante, do Machado. Tiago, Pode. aqui, eu vou aproveitar aqui a deixa, porque você bateu num ponto aqui, que é aquela L de Valarino Livet, ela caiu numa armadilha do Machado aqui, de 1860, naquele Porcos e Plágios, que ela repete a palavra plágio 36 vezes no artigo de 15 páginas. Chamou o Machado de plagiário, 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 toda hora. Ela queria que o Machado tivesse citado na crônica, entre aspas, a fonte onde ele leu uma notícia da matança em série de porcos e ficou, assim, tipo, impressionado. Então ele traz uma crônica estilo Edgar Allan Poe, assim, extraordinário. Então ele fez uma tradução com impostura criadora que a L. Ballarini não pegou. Tá? Ela criticou dizendo, Machado, você tinha que ter citado a fonte, entre aspas, assim, tal, lá do original. Olha, Boris, o cronista, ele não é um artigo acadêmico, gente. Ele foi impostor ali. Isso aqui na nossa conversa, quando comentamos aquilo, eu falei assim, é igual se alguém na plateia falasse, Chico Buarque, para um pouquinho. Onde é que foi o prédio que o Pedro Pedreiro caiu na contramão e parou o trânsito? Eu preciso ir lá ver. Você viu aonde? Essa agonia, né? Me ajuda. Encerre isso em mim, né? Como se o espectador mandasse o Chico Buarque parar de cantar e falar assim, me explica, porque você tem que citar a fonte, né? Você tem uma foto? Ele morreu na hora, machucou muito? E aí, Não, talvez... amigo. Perdão, Isso aqui termina é o só uma pensamento. música, meu amigo. Você está com algum problema? Eu estou cantando uma música. Isso não existe, não. É coisa da minha mente. Quer dizer, o Machado faz isso, a Elide, que é professora de português na Califórnia, de língua, passa esse vexame aqui, a nível de USP, hein, gente? Escorregou. Porque tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente pensa a tradução como impostura criadora, né? E aí eu vou falando desses sucessivos espelhos ou espelhos sucessivos, é pensar que o Machado ele vai realmente jogar, ele vai refratar a palavra. Ele vai ser impostor, ele vai impor aquela palavra, mas ele também vai traí-la, no sentido de impostor mesmo. Então, e nisso há uma das consequências mais interessantes de se escutar Chico e de se ler Machado, que é a instalação da angústia no peito do leitor. De todos os afetos que circundam o humano, talvez a angústia seja o único afeto honesto. A mentira, a alegria, a Minutinho que travou outra vez, que ele vai ter que sair e voltar. A linha dele está caindo. Ele vai voltar daqui a um minuto, instantinho só. Deve ter algum lugar com instabilidade de linha, de rede. Interessante o... Alô, conseguindo voltar, beleza. O microfone está mudo, hein?
Perdão, falei que tá chovendo muito aqui, a internet está vacilando. Eu Ah, parei onde, pessoal? não, você não demorou muito, não. Você voltou logo. Ah, voltei. Então, é, e aí, indo para linha droite, linha curva, e pensando nessa questão da tradução como impostura criadora, é muito interessante como Machado ele vai dando petiscos, assim, pistas, vestígios, né, de que, pelo menos nesse capítulo 1 do Adelmo, a vaidade é a linha que alinhava parte da sua traição, né? Pensando a traição como correspondente semântico aqui, né? Correspondente semântico de traduzir, né? Traição, traduzir. E isso é a força poética de Machado. Nesse recorte que a Delmo traz para a gente, na Analítica da Vaidade, no capítulo 1, esse que abre, né, o livro, a vaidade, ela é a força poética de Machado. E isso me faz ir lá em Freud, quando Freud faz aquela análise dos poetas, né, que eu até coloquei ali no próximo slide, né, porque o Freud ele vai falar muito interessantemente que os poetas ali, e isso em linha droite, linha curva, traz muito fortemente, né, que é o pensar pensar que alguma coisa escapa da escrita. E Machado sempre sardonicamente vai querer propor uma origem para ser impostor com a gente. Ele ali dentro de sua escrita, ele sempre vai propor linha reta e linha curva, né? Ele sempre está ali brincando com a ideia do espelho, dos antônimos, né? Ele sempre vai jogar para o aspecto assimétrico da recepção do leitor, né? Cada leitor vai ler aquilo da sua maneira, né? Mas tem uma linha que cose isso, que é a vaidade, né? Porque a vaidade é a revelação do si, né? Do si que lê, do si que escreve. É, Então, você vai captando as falhas do humano em Machado a partir desse dispositivo central na sua escrita, na sua força poética, né? E a Juliana comentou alguma coisa aqui, antes de travar, o Tiago falava da angústia como sentimento de... Ah, tá, Juliana. Quando eu falava da sucessão de espelhos ou dos espelhos sucessivos, né? O Machado instala na gente, nessa tradução como impostura criadora, pense que não é só impostura criadora, faz nascer alguma coisa, isso nos move, nos mobiliza, de certo modo. E talvez, aí eu falava de que fazia um paralelo com o Machado, a partir de um lançamento do Adelmo, é de que o Machado consegue, nessa tradução como impostura criadora, fazer instalar no nosso peito de leitor-leitora a angústia, que é o afeto, dentre os afetos da experiência humana, o que não está passível de performance, justamente porque a angústia é aquilo que aponta para o desejo. A gente não tem como mentir na angústia. A gente consegue mentir na alegria, no aspecto erótico, na raiva, na tristeza. Os afetos humanos estão passíveis de performance, de controle, de mentira. Estou muito feliz com a sua vinda hoje. E aqui você está xingando a pessoa que ela veio, né? E o contrário também, né? Você pode fingir uma tristeza para ter o seu quinhão ali do testamento da pessoa, mas você está muito feliz porque ela morreu. Mas a angústia não. Então, querer saber qual é a esquina em que aquela pessoa caiu daquele prédio e parou o trânsito naquele fim de semana, revela a angústia do leitor. Ele quer aquela resolutibilidade, mas quando de fato, no jogo poético, na força estética da obra, talvez o maior ganho humano e estético seja a própria angústia em si, conviver com a angústia. interessante, né? A O angústia não é traiu passiva. O Lacan diz que a angústia é um afeto que não engana, né? não Uma frase engana, de Jacques Lacan. Então, e você agora dizendo que a angústia é impossível você performar com a angústia. porque ela aponta para o desejo. De nada, Juliana. E talvez, se a gente decante toda a obra do Machado no campo da prosa, da lírica e da dramaturgia,
incluindo aqui também as suas contribuições jornalísticas, que não são assentadas como gênero literário, mas são gêneros, a angústia é o afeto da memória É, de Machado. Capitu traiu ou não Bentinho? A é. gente é mobilizado em torno desse cânone a partir da angústia. A partir da angústia. Que é uma resposta que não existe. Não vai haver. É só para te mobilizar, é para te fazer mover na vida e te apontar para o desejo. E é aquela coisa bacana do desejo, né? Freud já falava que é a premissa teatral, né? Repetir, repetir, repetir até que fique diferente, né? E quando você não repete, isso vira sintoma. E quando você não faz diferente, isso vira sintoma, né? Enfim. Mas, voltando aqui à linha do ato em curva, pensando a angústia como esse afeto que se sobressai do cânone machadiano, a gente pode pensar também a operação de dentro da sua produção estética a partir da vaidade. Ele fala aqui, ó, Tito, seu personagem, diz assim, ó, você não me diria em que eu sou vaidoso? Aí a pessoa segue, né? A Emily, não, eu, eu não responderei isso. E por que você não quer responder, né? E aí a pessoa vai decantando, vai decantando, vai decantando, até quando ela consegue chegar naquele jogo sardônico do Machado, que ele fala que a vaidade respira em tudo, no olhar, na fala, no gesto, mas ele não se dá conta da verdadeira origem de uma tal doença. Machado é tão sardônico que quando ele quer atribuir o grau zero da vaidade, ele joga para o campo sintomático. Ô, Ele diz, Tiago, esse conto aqui, rapaz, esse conto, linha reta e linha curva aqui, é um verdadeiro conto mefistofélico, assim, diabólico, porque beleza. A Emília tinha jogado com o Tito com relação ao amor e deixou o Tito no chinelo, assim, ele sofreu. Então ele sumiu. Ele voltou uns 5 anos depois. E quando ele volta, ela não reconhece ele. E não lembra, ela não lembra. Deve ter tido outros galanteadores que ela jogou no lixo. Então, porque o Machado gosta de jogar com isso, né? Ela foi jogando os galanteadores todos no lixo. E quando esse Tito volta, ela não reconhece ou não lembra, sei lá. Então, ele faz a conquista ao inverso. E por isso você pegou bem nesse trecho aqui, porque quem fica na situação de angústia é ela, assim. O que esse Tito quer comigo? Ele vem escondido, sabendo que ela é aquela que dá o fora em todos os homens. Agora ele vem armado contra isso, para vencer a mulher, né? E a maravilha desse conto é assim, como que ele se vingou de uma perda anterior, deixando ela confusa e sem conseguir dessa vez dar o fora nele, tá? Porque ele ia dando fora em todos, mas ele agora tinha pego a manha dela, que é o jogo da vaidade que você marcou muito bem aqui, tá? Quer dizer, como ela joga vaidosamente sempre com aquele jogo difícil que a mulher faz, por ela ter sempre uma válvula de escape, agora ele vem armado com todas as baterias para pegar. Então, ele faz a pergunta justamente que você pegou no início aqui, tá? E a pergunta é que em que ele é vaidoso, tá? Aí ela fica toda enrolada para tentar dizer, Em né? A banana. Emília. Em banana. Ela pegou o ponto de angústia dela, assim. Eu não estou conseguindo te sacar. Tito, o que você veio fazer aqui? Aí matou. Porque angústia e vaidade são tração poética em Machado. É tração poética, move os personagens, move a escrita e move a gente quanto leitor, né? Nesse sucessivo espelho, né? É, Então, isso me lembra no próximo slide também, quando Freud vai olhar para os poetas, né? Ele fala que os poetas, eles estão ali naquela zona de interstício, né? Muito é. boa. Repousa sobre os poetas ocultamento e revelação. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Né? O Freud fala aqui, ó, os poetas são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, pois costumam conhecer toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra.
com as quais o nosso saber escolar, né, esse saber controlado das orações sujeito, verbo, predicado, ainda não nos deixou sonhar. Estão bem adiante de nós, gente comum no conhecimento da psique, já que se nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. Essa é a força estética do Machado. Esse é o gesto poético do Machado. Essa é a poiesis dele, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É ocultação e revelamento. Linha droita, linha curva. Linha reta, linha curva. Ele não vai fechar. Ele vai abrir o campo semântico, o campo tradutório, o campo da angústia. Ele quer a coisa que mobiliza. Ele quer a coisa que mobiliza, né? Porque a angústia me leva até o outro. E a vaidade é o que faz eu me disparar de mim. A vaidade é a minha silhueta no mundo, né? É o que me contorna e me dá subjetividade, de certo modo, né? E aí eu fui separando contribuições poéticas e jornalísticas, dentre tantas que a Delma trouxe, eu fui separando algumas aqui. E eu gosto muito de Bagatelle, né, ou Bagatela, né, eu coloquei o título ali em itálico, do traduzido, e o Bagatela original ali, e trouxe a parte da tradução, né, que o Machado, quando ele vai fazer né, o conto Bagatelle, ele adiciona o leitor, ele inventa uma palavra, ele adiciona o termo leitor, naquele diálogo que a gente já conhece, ou se não conhece, né, que paira o senso comum de Machado, né, que é o convite leitor-leitora a se implicar na sua obra, né? Então ele sempre está convidando e deixando registrado pela escrita a entrada do leitor e da leitora na obra, né? O Eu achei desconfiar. interessante é que desde o começo, cara, pega na minha mão, leitor, eu seguro na minha mão. É impressionante. Lá no Bentinho tem toda hora aí lá um pegando na mão do outro, assim, dentro do texto, né? Uhum. E isso isso, esse Então, jogo, intimidade, né? Tem uma intimidade de pegar na mão, né? isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque é o que eu falei ali, Machado não traduz literalmente, mas ele coloca a sua voz ali. É, Quando na tradução ele adiciona uma palavra. Ora, a tradução é puramente técnica, ela é a versão de um texto de uma língua a outra. Não há vaidade que se impõe no texto. A é. tradução é traição. Você está traindo. Tem a vaidade textual tá ali posta. Quer Ele, dizer, ele está traindo dessa forma, quer dizer, você está mostrando aqui como ele traiu, introduzindo uma palavra que não tinha no outro texto, né? Uhum. E Machado, essa traição do Machado se torna a própria angústia poética, né? Que vai se repetir em Brás É Cubas, em porque Dom normalmente, Casmurro. Thiago, normalmente fala que a tradução é a traição, porque você não consegue pegar na integralidade o original e trazer para outra língua, para o vernáculo. Então, daqui. Normalmente seria isso, mas aqui é uma tradução pior ainda, é uma traição. Quer dizer, ele não é a dificuldade de traduzir, é assim, ele foi lá no texto e mexeu no texto. E isso porque toda autoridade, toda autoria e, portanto, todo autor é um regime de negociação, é uma ponte plástica. Eu estou negociando muita coisa ali para aquilo acontecer numa outra língua, né? É claro, tem os limites éticos de transposição da informação, estética, técnica, mas onde houver o trabalho humano, tem a vaidade como silhueta, e ela vai respingar no texto. Machado, ele traz a sua angústia estética, que é considerar o leitor na cena do crime, na cena do amor, na cena do abuso, e por aí vai, como se deu em Brás Cubas, em Dom Casmurro, e ele traz até para a sua tradução. Ele traz até para a sua tradução, cara leitor, cara leitora. Né? Então, o tradutor ou o leitor passa a ser coautor daquilo, Cúmplice. cúmplice. É. E, e não é só meu isso, é um sucessivo espelho. Está reverberando aqui, ó. Um sucessivo espelho. Assimétrico, né? Porque a imagem do Adelmo não é a imagem do Tiago tradutor, que não vai ser a imagem do Davi Bless leitor, né? São sucessivos espelhos assimétricos. Né? Linha do ato, linha curva, né? Vai reto, Ô, mas também desvia, né? Enfim, Thiago,
Hum, Essa questão que você está falando sobre a tradução, ela se aplica também ao sentido hermenêutico, porque quando tem a questão hermenêutica, há que se ter uma interpretação a partir a partir de você e uma visão mais apurada que se proponha dos outros que estarão ouvindo a sua hermenêutica, né, a sua interpretação. E o que acontece? Essa traição ela é necessária ou é um fenômeno à la carte? Ou seja, como eu venho da teologia, a gente sabe, a questão hermenêutica, pegar um texto, e muitas vezes o mito é interpretado a partir, é difundido a partir do interpretador, do interpretante. sim, sim. Eu acho que é E condição humana, Davi. Onde houver condição humana, haverá condição vaidosa e, portanto, traição. Acho que eu acho que essa é a grande contribuição do Machado. Não pode ser à la carte porque não está passível de performance. Quer dizer, aqui o Tiago o traz um famoso é da comentário coisa da Clarice, o é da coisa, é a massa, não dá para você mesmo operar ali dentro. É o que mobiliza, né? Aqui o Tiago traz um comentário adicional que não tem no livro, né? Sobre o tema da vaidade, Davi, que é esse acréscimo de comentador enquanto traduz ou enquanto escreve. Eu não, em canto nenhum do meu livro tem isso, mas tem um acréscimo que o Tiago está trazendo, que ele está pondo o nome dele ali, o convite, assim, tá entrando a vaidade dele como apresentador de algo, de uma maneira que eu não comentei isso no livro, tá? Interessante, quer dizer, é um acréscimo, então. Embora esteja falando aqui da segurança do tradutor do Adelmo. Eu acrescentei coisas no Adelmo. A Machado acrescentou o termo leitor, uma tradução que não existia no francês, no original, né? Porque existe vaidade textual, né? Porque é do humano, né? É do humano. Quando a gente vai, por exemplo, para o próximo conto, né, que eu separei, que é quando ele se debruça sobre uma versão italiana, mas ele vai pelo francês, né, do Piplet, ou, né, ele é muito interessante como o Machado aqui, ele consegue assumir a questão tradutória de dentro da adaptação do italiano. Porque ele cria a vaidade é mesmo um divisor de almas, olha aí. Eu brinco, Ranusa, que vaidade é silhueta também. É silhueta, é aquilo que dá contorno, né? Não só divide a alma, mas dá silhueta, né? É inscrição, é gesto, né? Enfim, e é muito interessante como, pelo Piplet, ele vai construindo um processo tradutório que não revela a pureza técnica da coisa do italiano. Ele vai mascarando mais o italiano até tornar aquilo francesíssimo, brasileiríssimo, né? É uma tradução às avessas. É trair a língua de dentro, né? É o tradutor como máscara. O bruxo tem o dedão dele até nisso. Impressionante, Tiago, o seu comentário. Rapaz, impressionante. Porque o Tiago, então, é como se o Machado estivesse dizendo assim, deixa eu apresentar a minha versão do que eu acho que é a literatura. Tá? Quer dizer, o Machado ele tem uma coisa a mais ainda, então, do que a gente vinha pensando nesse livro. Deixa eu apresentar a vocês a minha versão do que é a língua, ou para que ela serve, porque lá no capítulo Similia Simili Buscuranto, que é tratar o mesmo com o mesmo, ele está variando um pouquinho agora, assim, tratando o mesmo com alguma coisa diferente ainda. Porque ele é sardônico. Ele lança pistas do cinismo para operar de dentro do cinismo a sua crueldade. Isso. Sobre a suposta capa, a vitrine do cotidiano, né? E aí, quando ele vai traduzindo mais como máscara e menos como revelação do grau zero, da origem da informação, ele está fazendo uma duplicação, isso que eu estou chamando de duplicação narcísica, né? Ele vai traduzindo o texto, ele se traduz e ele vai traduzindo o leitor, esse espelho sucessivo, ó.
E aí vai virando uma coisa que se Ranusa lê é outra, e se Davi lê é outra, e se Juliana lê é outra. É. E aí a gente não consegue estabelecer consenso textual. A gente nunca. Isso é o ganho canônico de Machado, né? Fazer saltar dali de dentro a angústia. Bentinho traiu ou não captou? Aí vai ter muitas respostas. Vai ter gente para o Mas bem e para o mal querendo comprovar ou descomprovar. nesse caso também a gente podia, como dizer assim, já que como você está acrescentando a angústia, como esse ponto de inflexão, onde não tem como eu performar ou ser vaidoso através da angústia, é como se, agora olhando pelo contrário, olhando esse inverso, assim, eu estou tratando a minha angústia, o Machado, tá? A própria língua é uma angústia, que eu preciso dar um acabamento, assim, ao mesmo tempo que não tem acabamento, mas deixa... E a passagem da gente pelo mundo, uma vez que você vai embora e some, tá? E Deus não desceu, não te deu nenhum recado, o que você devia fazer aqui? E a questão humana, né? Que eu nasci para fazer o que no mundo, tá? Vim embora e não deixei nada. Essas coisas, o Machado, ele tem essa questão, tá? O Machado, porque quando ele diz que lá no futuro descobrirão um livro dele, é como se fosse pegar a angústia dele, que passou pelo mundo, e deixou esse recado da angústia existencial. Eu vim para morrer? Tá? A pergunta é: eu vim aqui para morrer só, mais nada? Então, eu não deixei físico, mas deixei um livro aí que talvez descubra no futuro, sei lá, assim, alguma coisa. Entende? Quer dizer, o Machado a dor dele mesmo existencial, né? A dor de existir, essa ferida na alma que a gente tem, que você não consegue curar nunca, que é a morte, né? Invencível. Tá? Então, você vai sempre perder para a morte, tá? Não vai ter como vencer. A morte você vai ser derrotado no fim. Então, essa questão aí entra através da língua nele, então, tá? Estou vendo, você falando da angústia dessa maneira como intraduzível, é uma forma que ele está tentando, né, colocar a literatura sob esse ponto de vista também, tá? A gente pode ler assim, tá? Fica interessante. É muito sagaz do ponto de vista de criação literária, como É. ele vai fazendo da tradução sua máscara, porque ele sabe que língua é variável no tempo e no espaço. Então ele sabe que o modo como gerações lá para frente vão traduzi-lo já é traindo, já é uma outra coisa, já é uma outra coisa. E isso é fenomenal. Por exemplo, no Chasselion, que é o próximo excerto literário que eu trouxe aqui, que hoje Avental, amanhã Luva, né? Machado, ele traz isso que a Delma acabou de comentar, e que eu fui aqui na toada dele falando sobre a modificação do tempo, porque toda tradução é uma traição. O texto vai se metamorfoseando. É uma crisálida, é um papillon, né? Vira uma outra coisa. E o Machado está dando pistas de dentro da sua obra poética para desvendar o si e o social. Ele vai do self ao social. Esse intrincamento do Machado é assustador, porque ele deu pistas ali dentro, no Pipelet, no Bagatelle, no Chasselion. Ele estava a língua como essa coisa que nos trai historicamente, né? Porque como a gente, sendo aqui um exemplo bem rasante, né? Como manga, a fruta se tornou manga como beira da roupa. Né? Essa transformação de uma língua no tempo, que pode virar uma outra coisa, né? E é um gesto crisálido, se eu posso usar isso como adjetivo, né? É uma ação crisálida de metamorfose. Né? Quando ele assume Comédie imitée du français par Machado de Assis, né? Quando ele traz isso, quando ele assume que é uma comédia imitada do francês, né? Fazendo já um intertexto com um texto anterior, ele está falando do próprio, disso que eu coloquei aí como autotradução, mas que eu queria trazer aqui como um livro no colo de cada pessoa é uma outra coisa. Nonada, para mim, é um disparador em Guimarães Rosa.
Travessia, ponto final, é um outro disparador. Mas isso para o Adelmo vai ser de um jeito, para o João Pedro vai ser de outro. Porque a força poética, quando a gente consegue introjetar uma angústia que mobiliza séculos, Capitu traiu ou não Bentinho, né? A gente tá permitindo que a obra se metamorfoseie no tempo e no espaço. A gente não está encerrando simbolicamente a obra. Pelo contrário, a gente está fazendo o que os esquizoanalistas chamam de abertura de máquinas, né? A gente está abrindo a coisa para que ela se metamorfoseie no tempo, que ela ganhe outras camadas, né? Isso fica muito forte também em Société Pétalogique, ou Sociedade Petalógica, né? Que aí é o epítome da coisa, né? Que é quando ele vai falando da tradução do falso em verdade pela via do cinismo, do deboche, do descampado. Porque verdade solicitaria, grosso modo, estabilidade e permanência. O que Machado faz é o quê? Tira o chão terreno e estável da verdade. Aqui ele está fazendo uma espécie de uma tradução petalógica, né? Quer dizer, uma tradução falseada, mentirosa, enganosa, porque ele vai lá no original Mais e próximo da máscara do que do espelho. resolve botar a rua do ouvidor, a petalógica, e traz um monte de coisa. E lá no meio do conto, um capítulo inteiro, ele varre pro lixo e traz e troca um capítulo pelo outro, que ele pega um jornal para ler uma notícia, porque quando Rosinha vai falar demais de outras coisas, ele pega e tira esse romantismo e joga fora, e pega um jornal e fala assim, deixa eu ler para você um jornal, aqui a notícia de hoje. Ele quer valorizar também a questão do jornal. Né? Então, esse conto Caça ao Leão, lá no francês, que é hoje é avental, amanhã eu tenho luva, a Rosinha é amiga da Sofia, e a Sofia, as duas tinham feito segundo grau junto na escola, e a Sofia foi muito esperta, que era toda inteligente, assim, muito habilidosa com o jogo social, ela fez uma espécie de aquela como é que chama? Dama das Camélias, muito bonita, que preferiu a vida de cortesã. E o Machado faz nesse conto da Sofia uma cortesã, que no francês também mas como que a Rosinha captura um dos milionários que vai ver a Sofia e transforma ele em marido dela para levar uma vida normal e menos falada na cidade, como cortesã, assim, prostituta, alguma coisa que vive do sexo ou do corpo e tal. É nesse contexto que rola esse conto, essa tradução, que interessou demais ao Machado, porque como que a Rosinha subiu um degrau na sociedade. E o Machado inventou um nome, Bento, para o auxiliar dela. E o Bento aparece lá hoje em Dom Casmurro, e ele põe no final da tradução uma frase que no francês não tem, tá? Eu virei mais tarde. E veio mais tarde com outro nome, lá em outra obra, com o mesmo nome. Tá? E seria o próprio Machado depois de fundar a ABL. Então tem uma amarração por dentro, assim, um alinhavamento, uma costura de costureira ali do Machado nos textos dele, que é muito diabólico, tá? Eu não sei como é que não pegaram isso, Thiago, assim, como é que não leram o Machado com esse modo intrincado dele. Assim, a minha obra também é a minha autobiografia do ponto de vista da literatura, tá? Eu tenho, dentro da minha obra, eu tenho uma autobiografia. Você vai me encontrar lá atrás, eu me encontrar lá na frente. É coxia e é ato ao mesmo tempo, né? Porque ele a partir de o título de uma obra é o comentário de um personagem lá na sua dramaturgia. O comentário de personagem da sua dramaturgia é um verso da sua produção lírica. Ele intrinca, é interdependente. Ele está dando pistas ali pra gente. O tempo todo. O tempo todo. E isso, indo lá para a sociedade... É como se fosse o analisante de Freud, que hoje tem analisante de Freud, na linha de Lacan, assim, que eu vejo meus analistas. Eu pulei fora da psicanálise. Eu fiquei 13 anos sendo um analista, pagando caro, hein? Para descobrir no fim que era narcisismo e tudo é um jogo só. Mas tem gente que é doutorado, assim, professor universitário, tem clínica e continua indo. 40 anos de análise.
me dá a impressão que a obra do Machado é 40 anos de análise, assim, nessa amarração interna. Eu sou o mesmo que vim aqui há 40 anos atrás, agora eu vou dizer um comentário lá do anterior, hoje atualizado, que eu estou mais maduro, entende? Mas dentro da literatura, e não lá no consultório do analista, né? Isso Porque é no fantástico. consultório do analista fica perdido. No consultório do analista você faz um histórico de convivência assim, de 40 anos, conversa paga para alguém ouvir e você não transformou em nada aquilo, né? Só foi ali acalmar o seu desespero. O Machado acalma o desespero dele fazendo essa amarração por dentro da literatura, comentando a si mesmo o tempo todo como se estivesse fazendo uma análise com algum analista imaginário, assim, que é a obra dele. É um negócio muito... Entende? É muito intricado e é Chega a ser até petalógico. estranho, assim, parece que é um negócio divino, assim, um negócio mepistofélico, assim, é o demiurgo demais. Tá? É ótimo, porque é o que me faz é o que me faz conectar, por exemplo, o Piplé com sociedade petalógica, né, Société Pétalogique, que é a tradução mais como máscara do que revelação. Você vai colocando camada, você vai colocando camada, você vai colocando camada, camada, camada. Ele, por exemplo, quando ele vai desenvolvendo a sua ideia de sociedade petalógica, da petalogia, né, como esse consenso moral que reúne ali as pessoas a partir da mentira como meio de conhecimento, ele troca ele, ele troca o terreno estável das coisas, ele atribui à mentira o campo estável do ser e a verdade como o campo da disputa. O Tá campo da combinado que é agitação. mentira, vamos para frente. Vão mentindo, que mentindo a gente se conhece. É mais ou menos isso que ele está falando. Ele inverte os paradigmas, e isso Inverte, né? Tá isso combinado que é mentira, tá? Beleza, vamos para frente, assim mesmo. Quer dizer, imagina você no consultório do analista, o analisando não desconfiar que ele está ali sendo engambelado 40 anos, pagando uma sessão de análise de um analista mais sofisticado desse, é R$ 500 uma sessão, bicho. Tá? Quer dizer, você vai lhe falar o que mais que você vai ficar 40 anos indo ainda? Você já não percebeu nunca que você está numa petalogia lá do começo? Cara, vou te falar, viu? E eu acho que trazendo já essa minha fala aqui para a gente abrir para discussões e para o campo final, isso vai se repetir ali, como disse, em sociedade patológica, nos carrapatos políticos também, que carrapato político é muito bom, né? É muito forte. Esse título é demais, bicho. É muito bom, é muito bom. Porque ele é mais uma vez a tradução como grande enigma do humano e a tradução mais próxima da ideia de traição do que de espelho, de fidedignidade, de responsabilidade, de correspondência direta e imediata de imagem e som. Traduzir é mais trair, né, do que revelar puramente o certo, o contorno, o exato, né? E por isso que nos carrapatos políticos ele lança a mão, né, do riso, do sardônico, né, do humor ali, para expor o que eu falei aqui de ferida narcísica pela linguagem, em linguagem, como linguagem. Né? Há várias preposições que podem amparar essa minha oração Você tem aqui. uns acréscimos aqui seus, hein, Tiago? Você tem uns acréscimos poéticos seus aqui, porque essa frase aqui para mim é nova também, tá? É coisa de Rica. dramaturgo, né? Não tem como. Eu, do teatro desde 2001, Adelmo, não consigo. E aí vem a sala de aula também, enfim. Vem isso, né? É o que eu... Porque quando a gente pensa essa misanabime de pseudônimos que ele vai dando ali nos carrapatos políticos, Doutor Semana, Garoto Diabólico, e por aí vai. Né? Tem muitos nomes que ele vai... E se repetem em outras obras, né? Ele está abrindo ao escárnio. Mas Isso. e essa abertura ao escárnio é um convite, mais uma vez, a olharmos com atenção para a angústia. Porque essa angústia vai revelar, de certo modo, pelo humor,
A ferida narcísica transmutada em linguagem. Isso aí. Tá ali. Perfeito, ótimo comentário, excelente comentário. Quer dizer, como você não traduz nunca a angústia, você vai vai rolando ela para frente, vai rolando ela através da petalogia. E quando ele vai trocando de nomes para falar da mesma coisa, para falar do mesmo si, ele está mostrando que toda tradução é uma traição. Eu vou trair a palavra anterior para atribuir uma nova a mim, sendo a mesma pessoa. Doutor Semana, garoto diabólico. Estou traindo, tradução é traição. E menos espelhamento, né? Enfim. E indo já para o penúltimo, que é o País das Quimeras, né? Eu separei esse fragmento da tradução aqui, ó, que é um fato que a linguagem permanece ou permite ou delibera ao eu, ao mim, ao si, ficar em vida após a morte através de suas obras póstumas. Isso. É um fato. Isso assim, é aquilo que a gente comentou brevemente ali. Machado sabia que ia morrer, posto porque natural. Mas o modo como sua obra atravessaria o tempo, disparando angústia em gerações e gerações, é porque sobrevive pela língua, traindo a sua fonte original, que Machado, aspas, quis dizer lá no começo, já é uma outra coisa agora. O modo como a gente vai lendo esse eu que fica pela escrita, já é um eu traído. É uma outra coisa. Né? É como se ele salvaguardasse, é como se tivesse uma sobrevivência simbólica em detrimento da morte carnal, assim. Isso aí. É o que resta, né? Eis o que resta de mim, né? Então... Ele vai traduzindo a vida em simbólico, ficou aqui, né? Tradução imortalizando-se através do simbólico, né? A vida vai embora, a vida fica, mas o simbólico, a vida vai embora, mas o simbólico fica. E é muito curioso quando a gente fala de médium, de mediação, como o texto de Machado é sempre uma mediação entre a sua autoridade histórica, ou o tempo em que se produziu, e o tempo de agora, né? Essa força poética, histórica, cultural, simbólica do Machado, né? De a partir de lá pensar o cá, é essa imortalização simbólica, né? Enfim. Tem uma mediunidade aqui, porque ele gosta muito de brincar com a mediunidade, o Machado. Ele faz o Júlio César reaparecer como gato e o Brutus como um rato, lá, um comendo o outro num conto lá, A Decadência de Dois Grandes Homens. Ele faz uma zombaria com o espiritismo, né? Ele gosta de fazer uma certa piada com o que... E você usou a palavra certinha aqui, um médium, né? É uma mediunidade. Uhum. No sentido de mediação mesmo, médium, né? Quincas Bobas, por aí vai, né? Com tantas outras coisas que voltam de uma outra maneira, né? E Crisálidas, pelo título, já é ótimo, né? Pra gente pensar isso, né? Já é a transformação em si, né? Já é essa ruptura, né? Da subjetividade. Eu vou me tornando uma outra coisa. O meu texto, isso do Machado fazer uma produção estética interdependente, onde o título de uma coisa é o comentário de um personagem, onde o comentário de um personagem se torna uma didascália de uma obra teatral sua, né, assumidamente. Isso é o que eu coloquei aí, mas eu queria tentar não olhar para desenvolver melhor o pensamento dessa autotradução, dessa capacidade de persistir simbolicamente. O Machado ele vai continuando no tempo e muito espertamente vai tomando para si o aspecto de cânone, né? Porque essa sobrevida simbólica dele através de tempos históricos muito distintos, a gente vai atribuindo outras traduções a Machado, porque ele vai se autotraduzindo de outra maneira, porque o que ficou de si é o texto. E, portanto, nessa metamorfose dele ao longo dos anos,
a gente sempre tem o que tirar dali de dentro do Machado. É. Isso é fulcral. Isso é fulcral. Ele sempre coloca a gente, pensando subjetividade enquanto produto histórico-cultural, sempre à beira de um reparo e a gente sempre está fazendo a manutenção dele. A gente sempre à beira de um reparo e a gente sempre fazendo a manutenção dele. Porque nos é necessário ler o nosso mundo e às vezes um espírito de tempo à luz dele e encontrar ali certas ferramentas que nos façam perceber os embates do presente. Isso é a força canônica de Machado, essa sobrevivência simbólica dele. Eu acho que Crisálida já no título entrega tudo. Acho que... Porque no ano da morte, em 2 cartas a Maria de Alencar, que era, né, uma boa recordação do pai, o Zé de Alencar, em 2 cartas distintas, ele diz: encontre o remédio na arte. Vê só, o que você está trazendo aí, Tiago. Encontre o remédio na arte, assim, nessa arte de se reinventar ao longo da vida, como ele fez literariamente, mas nem todo mundo é escritor literário. Meu pai era comerciante, ele ia se reinventando, eu observava isso ao modo dele. Assim, é próprio do ser humano ir se reinventando, porque o ser humano não vai ser nunca uma pedra que nunca muda. Então, essa reinvenção de si não tem necessariamente que ser na literatura, mas o Machado torna-se uma ótima ilustração do processo de Freud, e que muitos analistas não pegam, porque continua indo no consultório, então nunca pegou a coisa, que é o recadinho que ele passa para o Mário de Alencar, né? Esse recadinho é assim: encontre o remédio na arte, porque eu encontrei. E eu estou mostrando aqui, né? Porque em 64, com 25 anos, ele cria esse vocábulo, as crisálidas, mas ele já era uma borboleta, já estava voando mais alto a partir dali. É o marco zero dele, do primeiro livro, né? O anterior é o Desencanto, já tinha um livro antes, mas o Crisálida é aquele que ele recolheu o que ele fez. E você pegou bem aqui o 15 anos, né? Que ele botou aqui como uma retradução. Pegou bem o aqui. jeito dele furar o tempo, é uma dobra no tempo, sua produção poética. Né? Perdição vira 15 anos, né? É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque traduzir é trair, né? Ele traiu a si próprio e deu até um outro título. Doutor Semana, Garoto Diabólico, né? É a mesma coisa, mas já é uma outra coisa, porque todo espelho é assimétrico, né? Enfim. E indo para minha fala final e fechando o pensamento aqui, para a gente abrir para discussão e terminar, é que no Elogio da Vaidade, ele diz assim, eu peguei um fragmento que eu traduzi aqui: eu sou a vaidade, classificada por entre os vícios, mas em realidade a primeira das virtudes. Isso é muito bom, porque mostra como o paradigma vaidade é quase uma cola semântica de tradução. E quando eu colo tradução e vaidade, eu faço saltar uma coisa nova daí, que é o eu. A vaidade traduz o inconsciente do sujeito. Faz ele... É claro que isso no Machado vem sardonicamente, né? Aparece de uma outra maneira. Mas é o jeito de ele criar silhueta no mundo, pela vaidade. Porque ele assume, é uma virtude. Isso me contorna, sabe? Eu fui como perdição e voltei como 15 anos, mas ainda, de certo modo, sou eu. Uma outra coisa, traindo aquela lá de trás. Mas ainda eu, e isso permanece aqui. Há esse núcleo estético que eu amarrei na minha produção estética. Há esse núcleo poético que eu amarrei na minha produção estética. Né? Então, isso é... Quando ele vai e dá esse título, Elogio da Vaidade, é muito perspicaz, porque não é tanto a ideia de elogio como discurso em louvor a alguém, e isso é fantástico, isso é ótimo, né? Mas também como julgamento. É o louvor e o julgamento ao mesmo tempo.
O tema que você traz aqui com uma certa repetição algumas vezes da traição é porque, por exemplo, Freud, né, querendo ter inventado uma nova ciência através do inconsciente, que seria um novo fundamento, um átomo psíquico, sei lá, um desconhecido de mim, e depois foi ver que isso era vaidade dele e era também nunca só criticando, também elogiando, porque o Freud, como ele era muito acima dos médicos, ele conseguia escutar os pacientes com a mente perturbada, ele escutava um pouco com a voz do poeta, o ouvido do poeta, assim, ele, no meio das citações do caso Dora, vai narrando o caso Dora, ele traz uma frase do Hamlet, outra do Macbeth, outra lá de não sei mais quem, do Sófocles. Então ele traz um aspecto literário para o caso clínico, que fez o diferencial do Freud. Ele não poderia querer que o médico comum fosse da mesma genialidade dele. Ele não poderia querer, mas ele queria que fosse. Tá? Quer dizer, então então o que os médicos comuns diziam? Olha, com essa tremedeira toda, eu nunca vi isso, você está todo assim, não é uma dificuldade sua com o seu trabalho, com o namorado, com a realidade, com o sexo, ou com o que quer que seja. Eu sou médico. Isso aí eu não sei o que é. Vai lá conversar com o Freud. Aí encontrava o Freud tinha um monte de personagem lá, Madame Bovary, já tinha um montão lá, assim, de Lady Macbeth, que ficava lavando a mão de sangue a vida inteira. Isso é comigo mesmo, eu saco isso aí, porque eu vejo isso aí lá nos personagens. Se vocês são médicos que não vê, paciência, tá? Vai, né, fazer cirurgia, mas eu não vou fazer cirurgia, não, eu vou conversar. Então, Freud teve essa conexão, tá? Que era uma conexão fantástica, que o Machado tinha tido antes, observando as vidas domésticas dentro dos lares, né? A mesma coisa o Machado viu, Freud daí a pouco viu também na clínica. Agora, o que eu estou fazendo esse acréscimo aqui, assim, porque como é feio, ou era, né? A vaidade é um pecado, tá? Não poderia ter uma filosofia do pecado, uma filosofia assim. Por que não tem um livro de filosofia do narcisismo até hoje? Sendo que é o narcisismo o fundamento da gente, assim, a vaidade. Tem um colega que participa aqui comigo já tem uns 6 anos, que é o Roberto, jogou a charada, falou assim, Adel, você não está esquecendo que a vaidade é o primeiro pecado capital? Porque aqui você conseguiu trazer uma frase do Machado que eu também não tinha percebido tão bem como estou percebendo agora, assim, porque ele diz, eu sou a vaidade, mas é a primeira das virtudes. Tem nome próprio. A primeira das virtudes, ou seja, eu não sou um pecado, eu sou a vaidade, hoje em dia, é ser vaidoso, ser exibido, assim, ter um monte de máscara de piercing colorido, não é feio mais. E também saí dizendo que eu fui o primeiro que inventei isso, antigamente era feio, falei, rapaz, você está sendo muito snob. Hoje não. Então o Machado antecipou esse fenômeno que está acontecendo hoje, antecipou no tempo, quando ele faz o elogio da vaidade lá em 1878, né? Eu sou a primeira das virtudes. Eu não sou um pecado, não. Se eu souber usar bem a vaidade, tá? Aí tem a questão também do usar bem, né? E tem uma coisa que me pega muito no processo tradutório, quando eu fui traduzir e trouxe esse recorte que eu gosto muito, que a vaidade ali está com V maiúsculo. É. É uma vaidade nome próprio, né? Quando ele diz eu sou a vaidade, ele está dizendo eu sou o meu espelho. Portanto, eu estou aqui em primeira pessoa, mas essa primeira pessoa é uma refratação de muitos eus. O meu nome é vaidade, como se pusesse isso. Prazer. Vaidade de Assis, sabe? É como se ele fala, prazer, me chamo Vaidade de Assis, né? Vulgo Machado, né? Isso é muito legal. Mas é isso que eu trouxe aqui, que eu tentei fazer uma conciliação entre tradução, Adelmo, a contribuição de Adelmo, essa ponte plástica entre Machado e eu, né? E eu entre Machado e Adelmo, né? Que são essas negociações, né? Então, tentar trazer menos tecnicidade da tradução e mais gestos simbólicos, poéticos, né? Implicações outras aí, nesse ato de traduzir. Acho que é isso. Excelente.
Mon cher Adelmo. Excelente. Muito obrigado. Aqui, você nunca participou, mas nem sabia como é que era, mas você fez o que nós sempre fazemos. A gente evita, assim, trazer casos pessoais, a gente, quando interfere menos, escreve no chat, porque o tempo é reduzido e curto, e o conteúdo é muito denso. Então, a gente deixa o conteúdo aflorar, aí depois, no privado, nos grupos, vão comentando, né? E vamos trazendo o que ficou disso. Tá? Depois a gente traz o que ficou disso. Então, como aqui já são 10 horas, domingo, né? Domingo. Vamos dar por encerrado aqui. Claro, e se havendo perguntas, você pode me repassar. Tá bom, André? Ok, valeu. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês, tá? Eu que agradeço aí você tirar 2 horas para ficar aqui num domingo à noite, Thiago. Muito obrigado, tá bom? Um prazer, Isso aí. felicíssimo. Até Tranquilo. mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Impressionante.